Olá, eu sou o pastor Moisés, pastor da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu, onde uma nova vida espera por você. Poxa, como é bom, né, estar de volta, né, para mais uma meditação da Palavra de Deus. Essa palavra assim que traz muita alegria ao meu coração, né, e eu sei que é uma palavra que abençoa, é uma palavra que desmonta coisas que muitas vezes estão crescendo dentro de nós. É uma palavra assim que firma os nossos passos. É uma palavra que nos protege, nos aquece. Essa palavra de Deus é maravilhosa. E eu gostaria, nesta oportunidade, de te convidar a uma meditação, né, que encontra-se até mesmo em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz que a morte e a vida, ela encontra-se no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. E diz que aquele que a ama, aquele que tem amor, né, pela língua, ou que utiliza muito a sua língua, vai comer do seu fruto. A vida e a morte estão no poder, né, da língua, estão na nossa boca. E aquele que ama usar de forma não tão boa, vai colher o resultado das suas palavras, né? Nós falamos sobre assim tantas coisas, né? Falamos sobre santidade, falamos sobre adultério, falamos sobre finança. Temos muitas coisas para falar acerca da palavra de Deus, mas muitas vezes a gente esquece de falar de coisas que são tão sérias, coisas que podem abençoar a nossa vida e coisas que podem prejudicar as nossas vidas, né? E uma dessas coisas é a nossa boca, né? Tiago diz que todo homem precisa ser pronto para ouvir, tardio no falar e tardio em ficar irado, né? Mas pronto para ouvir e tardio, se demorar mais para falar, e tardio em ficar nervoso. A gente muitas vezes usa a boca sem pensar. Eu vi uma frase, uma certa feita de um homem de Deus, dizendo que a gente, antes de falar qualquer coisa, a gente deveria colocar um freio na nossa mente, né? Antes de proferir qualquer palavra, deveríamos colocar um freio, né? Porque nós pensamos e às vezes a gente fala e a gente quer saber se vai machucar as pessoas, se vai entristecer as pessoas. Muitas vezes a gente quer falar, e muitas pessoas têm sofrido muito por causa das suas precipitações no falar, né? Então, esse é o nosso assunto de hoje, o perigo, né, das palavras impensáveis, né? A gente muitas vezes machuca pessoas, entristece pessoas, e Deus quer trabalhar isso em nós. A Bíblia diz que o homem que consegue controlar a sua fala, ele é considerado por Deus como um varão perfeito. A Bíblia diz que a gente consegue dirigir muitas coisas. Diz que até um navio, né? Você vê ali com Manaus, um toque, tão somente, você consegue dar direção a algo tão grande, algo tão pequeno, capaz de dar direção a algo tão grande. A nossa língua é assim também. Ela é tão pequenininha, mas ela é capaz de dar direção a muitas áreas da nossa vida. Dá direção para que pessoas pratiquem o mal contra a vida de outras pessoas. É pequenininha, mas consegue fazer com que famílias sejam destruídas, casamentos sejam destruídos, amizades sejam destruídas. A língua é complicada, por isso o proverbista diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, isso é, que ama usá-la de forma indevida, vai colher do seu fruto. O que ama usar ela de forma correta, de forma salutar, também vai colher o fruto desse usar. Cada vez que usamos a nossa língua, a nossa boca, é uma semeadura, tanto para o bem quanto para
o mal. Paulo, ele escreve a sua carta aos Efésios e ele vai dizer assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra que cause destruição. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra capaz de promover destruição, mas somente que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça às pessoas que ouçam, que estiverem ouvindo. Então, ele diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra que cause destruição, nenhuma palavra que seja capaz de jogar uma pessoa contra a outra, uma palavra que seja capaz, muitas vezes, de entregar uma pessoa, de repente, até para ser destruída, para ser morta. A gente precisa tomar cuidado. Quantos de nós estamos vivendo debaixo de remorso por causa de palavras? Lares foram destruídas porque nos precipitamos no nosso falar. Quantas pessoas foram assassinadas por causa de palavras? Muitas vezes você, minha irmã, ouve alguma coisa na rua, e vou até mais fundo aí, de repente, você sempre vai comprar alguma coisa na rua, tem lá um vizinho, tem lá uma pessoa que você sabe que é de má índole, e quando você passa, fica falando gracejo com você, e muitas vezes por detrás de tudo isso está uma cilada para você chegar, falar com seu esposo, e de repente seu esposo ir lá tirar uma satisfação, mas o camarada muitas vezes é tão maligno, não tem compromisso com a vida, não tem compromisso com a paz, e vai trazer destruição para dentro da sua casa. Talvez você diga: pastor, o que eu vou fazer então? De repente, o que você tem que fazer, se você pode, é mudar o seu caminho, muda o seu trajeto. Evita estar passando ali, quando ele estiver, na verdade, ali, ou usa mais o teu joelho, porque Deus é poderoso para mudar qualquer quadro na sua vida. Então, a morte e a vida está aqui, ó, nos nossos lábios. E Deus quer que os nossos lábios promovam esperança, que os nossos lábios, que a nossa língua, ela promova a paz, ela promova a cura, ela promova a esperança. Não permita que a sua boca seja um instrumento de destruição para a vida de ninguém, muito menos para a sua vida. Muito menos para a sua vida. Então, guardemos os nossos lábios, porque da nossa boca não pode sair palavras que venham destruir a vida de pessoas. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz que a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Então, vossa maneira de falar seja sempre agradável, ser agradável e se preocupar, na verdade, com isso, de ser agradável na sua maneira de falar, para que vidas sejam abençoadas, para que a sua vida seja abençoada, para que Deus consiga usar você, porque Deus é um Deus agradável, né? E muitas vezes, até falando a verdade, né? Mas você ser agradável na sua maneira de falar, fazer com que as pessoas entendam você. Então, que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor abençoe seus lábios, que o Senhor abençoe os nossos lábios, porque eu também estou em construção, estou em treinamento, eu preciso a cada dia ser um homem melhor, para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado, tá? Aqui eu estou me despedindo, te desejando um dia, uma tarde ou uma noite muito abençoada na presença de Deus. Que Ele te abençoe sempre e te conserve com os lábios em condições de ser usado. Como disse o salmista, que as palavras da minha boca e que a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Senhor meu, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz.